Muitas das vezes, meus irmãos, nós reclamamos muito quando chegam momentos difíceis nas nossas vidas e nós não conseguimos saber o que podemos fazer. Até que muitas das vezes acabamos acusando as pessoas. Até às vezes nós vivemos lamentando e nós não levantamos para procurar a solução. Esse é um dos problemas para muita gente. Quando chega um problema na pessoa, ele não opta em levantar, procurar a solução, mas ele começa a chorar, a gritar. Mas tenho certeza de que, meu irmão, nada vai mudar se você continuar a chorar. A única coisa que você precisa fazer, quando ver dificuldades, quando ver acontecimentos errados que estão acontecendo na tua vida, você procura saber por que isso está acontecendo. É o que nós precisamos fazer. E hoje, meus irmãos, eu trago a mensagem no livro de Josué, capítulo 7, versículo 10 e 12. Diz a palavra do Senhor. O Senhor disse a Josué: levante-se, porque está deitado na terra. O povo de Israel pecou, quebrou a aliança que fiz com eles. Tiraram das coisas consagradas a destruição, roubaram, mentiram e ficaram com as coisas sagradas. Foi por isso que os israelitas não puderam resistir aos seus inimigos e foram obrigados a fugir deles. Vocês estão também condenados à destruição. Eu não estarei mais com vocês enquanto não destruírem o que foi consagrado à destruição e que está no meio de vocês. Meus irmãos, este era o problema que estava a acontecer. Nós conhecemos de verdade Josué. Quem era Josué? Josué era o servo de Moisés. Moisés, aquele homem que foi levantado no Egito para libertar o povo de Israel, para conduzir o povo de Israel durante a caminhada para a volta da terra prometida. E Josué, ele caminhou com Moisés, ele aprendeu com Moisés. Quando Moisés, ele perde a sua vida, quando Moisés é levado para a glória do Senhor, e Josué, ele continuou com a missão. Deus escolheu Josué para continuar com a missão. E nós sabemos que, de verdade, na caminhada existiam muitas barreiras. Havia opositores, homens que estavam contra o povo de Israel. Havia inimigos do povo de Israel. E nós vimos, no capítulo 6, nós vimos que Josué, ele derrotou, ele venceu, ele destruiu a cidade de Jericó, porque eles faziam o que era certo. Mas aqui, nós percebemos que quando chega a esta fase, Josué, ele ainda continuava na confiança do Senhor, mas tinha algumas ordenanças que Deus, ele tinha ordenado para que o povo não levasse. E aquelas coisas serviam somente para a casa do Senhor. Era algo que era só consagrado para Deus. Mas uma pessoa acabou de roubar e roubou sem ninguém perceber. Mas Deus, meus irmãos, ele percebeu aquilo que aquele homem cometeu. E Josué, confiando, ele envia a sua tropa para a guerra. Só que dessa vez, Josué não venceu, porque eles tinham pecado. Meus irmãos, olha que grande tristeza. O pecado de uma pessoa fez com que o povo fosse destruído. Quando lê a Bíblia, diz que 36 homens foram mortos. Foram mortos 36 homens por causa do pecado de uma pessoa. Aquela pessoa pensava que ninguém estava a ver, mas Deus, ele estava atento naquilo que ele estava a fazer. E até hoje em dia, meus irmãos, o nosso Deus, ele está muito atento com aquilo que estamos a fazer. Você pode pensar, talvez, que você peca, a pessoa que está ao seu lado não consegue ver. Ele pode não ver, mas o próprio Deus, ele consegue ver tudo o que você está a fazer. E muitas das vezes, meus irmãos, nós somos os problemas para as nossas famílias. Nossas famílias sofrem por causa das nossas atitudes.
por causa dos nossos pecados. Um pecado escondido, meu irmão, ele pode criar muitos problemas para muita família. E as pessoas acabam chorando sem perceber o que está acontecendo. É o que estava acontecendo com Josué. Deus disse para Josué: por que você está a lamentar? Por que você está chorando? Levanta. Era preciso Josué levantar. Não era preciso estar chorando, não. Era necessário Josué procurar saber, mas por que desta vez nós perdemos? É o que Deus queria que Josué fizesse, mas Josué não fez isso. Josué começou a lamentar, Josué começou a chorar. E quando o problema ainda estava aí com o povo, nem se ele continuasse a chorar, nada poderia acontecer, porque o problema era necessário sair naquele povo. Aquilo que aquele povo, aquilo que aquele homem tinha roubado, era preciso ele entregar. Não tinha como. Existe algo, meus irmãos, nas nossas vidas, que não vai acontecer se nós não renunciar a alguns pecados. Um pecado, meus irmãos, o pecado é algo que bloqueia o sucesso na nossa caminhada. O pecado é algo que bloqueia a nossa vida. Muitas vezes nós vivemos a nossa vida bloqueada sem saber o que está acontecendo, mas nós precisamos renunciar a algumas coisas. Há coisa que está escondida na sua vida. Por isso você está a orar, você está a jejuar, você está ofertando a vez na igreja, você está trabalhando de que jeito, mas é necessário que você tire aquilo que está escondido em ti, aquilo que está a impedir com que você saia, que sobressaia, que você seja sucesso. Há algo que está a impedir você de ser sucesso e precisa ser descoberto este algo para ser tirado, para que o agir de Deus venha manifestar. Deus não vai manifestar na sua vida se você continuar com esta coisa que está a impedir o agir de Deus na sua vida. Meus irmãos, o pecado, ele impede o agir de Deus nas nossas vidas. Aí não tinha Deus como trabalhar naquele povo. Por isso o povo foi vencido. Desta vez o povo foi vencido porque eles desobedeceram a Deus. Eles foram ditos que não podem levar nada. Tem que destruir, mas a prata, bronze, ferro é para a casa do Senhor. É para servir para a casa do Senhor. Mas um homem viu aquilo aí, ele não suportou. Ele roubou, escondeu e trouxe morte para os seus irmãos. Trouxe desgraça, meus irmãos, para os seus próprios irmãos. E isso acontece até hoje, nas nossas vidas. Nós, meus irmãos, as nossas atitudes, os nossos pecados, eles têm causado muitos problemas para as pessoas inocentes. Têm causado problemas. Eram pessoas inocentes. Foram pessoas inocentes que perderam suas vidas. Eles não sabiam, mas Deus tinha ordenado para não fazer algo errado, para não cometer o pecado. Mas um homem que não quis obedecer, um homem que não quis ouvir a voz de Deus, ele pretendeu desobedecer a voz de Deus e ele trouxe a desvantagem para o povo de Israel. Ele permitiu que os seus irmãos foram mortos. Mas, meus irmãos, o fim deste homem, se você ler todo o capítulo, foi ver que ele e a sua família e tudo aquilo que ele tinha foi destruído. Quando ele foi descoberto que foi ele que trouxe problemas para o povo, quando ele foi descoberto que ele que foi que ele que roubou, ele foi destruído. Não parou assim, meus irmãos. Quando Josué percebeu que alguém roubou algo que Deus tinha proibido de levar, foi atrás até que alcançou, até que conseguiu de localizar este homem. E a vida deste homem, meus irmãos, ele acabou na destruição. Ele, os seus familiares, todos os seus familiares foram destruídos. Os seus pais, a sua esposa, os seus filhos, os bens que ele tinha, tudo foi destruído por causa da desobediência. Quando as pessoas, meus irmãos, morrem por causa do pecado que você comete, e no fim de tudo, você também vai ser eliminado. Muitas vezes pensamos que
Não, Deus vai dizer assim, não. Deus vai castigar as pessoas que estão ao seu lado, mas no fim também você vai passar problemas. Você neste momento pode pensar que está tudo bem consigo, mas no fim de tudo o que você está fazendo, você vai receber a destruição. Meus irmãos, Deus colocou esta palavra no meu coração, porque muitas pessoas são destruídas sem perceber. Por que estão a ser destruídos? Talvez pode ser um problema que o seu pai causou. Talvez pode ser um problema que o seu irmão causou. Mas você que hoje está a me ouvir, comece a procurar saber o que está acontecendo na minha vida. Por que tudo está paralisado na minha vida? Por que as portas da minha vida estão fechadas? Porque pode ser algo que talvez alguém cometeu nos dias passados e você está a pagar consequências daquilo que alguém fez, daquilo que talvez teus pais fizeram, daquilo que talvez teu filho fez. Você está a pagar consequências. Mas quando você procurar descobrir o que está acontecendo e vai se aproximar a Deus, vai ao encontro de Deus, Deus, Ele é fiel, Ele é justo, Ele vai perdoar tudo o que está acontecendo na tua vida. Ele vai destruir este mal. Ele vai perdoar os vossos pecados. Ele vai destruir este mal que está agindo na sua vida. Mas precisa você levantar, você verificar, procurar saber o que está acontecendo na minha vida. Afinal, por que esta porta está fechada? Afinal, por que todos os dias na minha vida eu estou a passar isso por isso? Por que está acontecendo desse jeito? Você procura saber. Para de lamentar, para de chorar, como Josué, que deixou de levantar e chorou. Para de chorar, levanta-se, faça algo. E o nosso Deus, meus irmãos, Ele vai fazer muita coisa na tua vida. Quando o povo de Israel descobriram que aquele homem era ele que roubou algo. E Deus, quando destruiu aquilo aí, a glória do Senhor veio para o povo de Israel. A glória do Senhor, meus irmãos, quando foi queimado aquele homem com os seus bens, com a sua família, a glória do Senhor naquele lugar, Ele encheu aquele lugar. E eu tenho certeza de que você, na sua vida, basta descobrir o que está acontecendo na tua vida, o que você está carregando do mal, você verá a glória de Deus resplandecer na sua vida. Começa hoje, meus irmãos, fazer um check-up na sua vida. Começa a fazer hoje um check-up na sua vida, porque o Senhor tem muita coisa a fazer na sua vida, só que existe algo que está a impedir o agir de Deus na sua vida. Meus irmãos, vamos orar para agradecer ao Senhor, porque é Ele que nos deu esta graça neste dia de hoje. Coloca a sua mão no seu coração, porque Deus tem muita coisa a fazer na sua vida. Eu quero orar para a sua vida. Oremos, meus irmãos. Soberano Deus, nosso Pai, e no nome de Santo Jesus Cristo, que Deus, te agradeço mais um dia por tudo aquilo que o Senhor fizeste durante a ministração da palavra. Eu tenho certeza de que, Senhor Deus, esta palavra, Senhor Deus, não voltará vazia. Esta palavra, Senhor Deus, vai ajudar os meus irmãos que estão a passar necessidades sem saber que existe algo que está escondido, mas precisa sair, precisa eles descobrir o que está acontecendo nas suas vidas. Senhor Deus, ajuda esta família, Senhor Deus, a descobrir por que esta porta está fechada. Pai, abençoa esta família, que a vida desta família, Senhor Deus, seja uma vida abençoada, que o Senhor se revele nesta família. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia o Senhor estar conosco, e, Senhor, continua a nos dar esta graça. Pai, te entrego tudo nas suas mãos, Senhor, no nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.